versículo de número 11. Falo muito sobre esse texto. Eu quero rapidamente, não é uma pregação, é só uma reflexão daquilo que Deus fez e Ele ainda está fazendo na nossa vida e na nossa igreja. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me envolverei, eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Com ênfase no versículo de número 11, Deus diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Feche teus olhos por um momento só. Espírito Santo, durante este breve momento, fala no nosso coração, segundo a tua vontade, o teu desejo, o teu querer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você viu aqui no telão, você pôde relembrar, ou se você não esteve conosco, você pôde ter uma ideia. Talvez, se você nos acompanha lá nas redes sociais, você pôde também, durante essa semana, ver algumas outras imagens, outras fotos, outros momentos, outros tempos. Meu Deus, é tanta coisa. Isso eu estou falando do tempo em que eu estou aqui, porque destes 20 anos eu tenho 13. Antes ainda de eu chegar aqui, Deus já estava fazendo, Deus já estava projetando, Deus já estava prometendo. Porque quando eu cheguei aqui no dia 8 de janeiro de 2010, aquela foto que você me viu ali, eu ajoelhado com a Lisiane do meu lado, a Evelyn com quase 2 anos de idade, era o culto em que nós estávamos aqui tomando posse dessa igreja, 8 de janeiro de 2010, pouco mais de 13 anos atrás. Quando eu cheguei aqui, naquela época, eu já ouvi falar daqueles que aqui estavam, das promessas de Deus para essa igreja, das promessas de Deus para as pessoas que estavam nesta igreja, porque Deus não faz promessa para a parede, Deus não faz promessa para tijolo. O objetivo de Deus não é construir igrejas, o objetivo de Deus não é construir denominações e prédios, o objetivo de Deus é alcançar vidas, transformar vidas, resgatá-las, como o próprio Jesus disse: o Filho do Homem veio para buscar e resgatar aquele que se havia perdido. Deus fez promessas para pessoas, para almas, vidas, que Ele iria construir aqui uma grande igreja. Não é um templo, irmão, não é a parede. A igreja, isso aqui um dia vai ficar, vai queimar, e esse aqui, se Deus nos abençoar, eu mesmo quero botar no chão, porque nós vamos fazer um maior, um dia. Se não acontecer, um outro, se Jesus voltar antes, vai queimar do mesmo jeito, vai cair por terra tudo isso aqui. Igreja, eu e você, e esse cara, esse menino, essa menina, esse que está do teu lado aí. A igreja que Jesus vai levar para o céu somos nós. É isso que Ele está fazendo, é isso que Ele está construindo. E há mais de 20 anos atrás, Deus já estava dizendo aquilo que Ele ia fazer. Há mais de 20 anos atrás, Deus já estava revelando os seus planos, Deus já estava revelando os seus sonhos para alguns poucos que aqui estavam. E alguns hoje, ainda ali na porta, nós conversávamos com o Tiaguinho, né? Cadê o Tiaguinho? O Tiago, né, Tiago? Era difícil de acreditar. Era difícil de acreditar que Deus iria fazer isso. Era difícil de acreditar que verdadeiramente nós veríamos colheitas, que nós teríamos um tempo novo ou maior. Era difícil de acreditar que teríamos outros tempos, porque a realidade daquele momento, ela se impunha aos planos de Deus.
A realidade daquele momento era tão gritante, era tão difícil, que ela falava mais alto do que os sonhos, os planos de Deus aos nossos ouvidos. Mas Deus disse aqui, ó, eu é que sei os planos que eu tenho. Deus não depende de momentos ideais. Deus não depende de pessoas especiais. Deus não depende de nada nem ninguém. Quando Ele decide fazer algo e Ele revela fazer, e Ele vai concretizar aquilo que Ele revela querer, aquilo que está no seu coração. E essa história que nós vimos aqui, a história que nós vivemos aqui, nesse tempo todo, ela só foi possível e só aconteceu porque antes de nós fazermos qualquer coisa, Deus deu uma promessa. Antes de nós erguermos um tijolo que seja, antes de termos uma ideia qualquer, de uma estratégia qualquer, seja das células, qualquer coisa, antes de nós fazermos qualquer coisa, tudo começou no sonho de Deus, no projeto de Deus. E essa história que nós vemos aqui, uma história que Deus construiu, que Deus revelou através de si mesmo. Uma história com momentos de sucesso, uma história com momentos de fracasso. Mas uma história construída a muitas mãos. Mãos que decidiram ouvir a voz de Deus. Mãos que decidiram acreditar na palavra de Deus. Mãos que decidiram acreditar na promessa. E essa história foi construída. Decidiram estar. Decidiram permanecer. Portanto, a nossa história, as histórias que falam hoje, que nós vimos aqui, elas falam sobre o resultado das nossas decisões ao longo do tempo e em determinados tempos, à luz da promessa de Deus. Que Deus falou, as decisões que tomamos à luz da promessa é que construíram a história que nós vimos aqui. É assim que Deus faz histórias. É assim que Deus constrói histórias. Ele tem o seu desejo, a sua vontade, os seus planos, Ele revela os seus planos esperando encontrar alguém que decida aceitar o plano. Esperando encontrar alguém que decida aceitar o chamado, que decida pôr mãos naquilo que Deus projetou. E Deus encontrou homens e mulheres. E assim a EQ Costeira construiu a sua história, escrita por Deus, mas vivida por cada pessoa que por aqui passou, que se doou e decidiu mais uma vez fazer a vontade de Deus. Uma história bonita, a construída aqui a muitas mãos, eu já disse, mas que o resultado daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porém hoje, meu irmão, minha irmã, nesse dia que nós comemoramos esses 20 anos e relembramos a história da nossa igreja da EQ Costeira, eu quero te convidar também a fazer uma outra reflexão. Quero, por Deus, fazer uma pergunta. Olhando para isso, para tudo isso que Deus faz, para tudo isso que Ele fez, a pergunta é: qual é hoje, como está hoje a minha história? Como é que está hoje, meu irmão, a tua história? Sabe, nós olhamos a história da EQ Costeira e nós vemos dias difíceis, dias bons, dias maus. Mas podemos hoje comemorar e sabemos que tudo isso Deus construiu. Mas eu quero perguntar, e você, como é que está? E como é que está a nossa história? Olhando para trás, na tua história, na tua vida, o que você encontra hoje? Qual é o resultado que você colhe hoje na história da tua vida? Porque hoje Deus está falando em construir histórias. Hoje Deus está falando em fazer histórias, e eu quero te trazer aí, bem rapidinho, se Deus permitir, e eu conseguir me controlar.
como que Deus age, como que Ele faz histórias, quais são os elementos na construção de uma história. Pode ser que olhando para trás, na tua história, quem sabe até recente, ou no resultado que você encontra hoje, na tua vida, você não tenha motivos nenhum para comemorar. Talvez não haja motivos nenhum para ser feliz. Talvez não haja motivos nenhum para se alegrar. Talvez olhando para trás, e quem sabe você um dia também esteve envolvido em uma história de sucesso como a da EQ Costeira, mas não permaneceu, não continuou, eu não sei. Eu sei que Deus me pediu para que nessa noite eu viesse aqui e dissesse para você que Ele está dizendo nessa noite que eu é que sei que história eu vou construir a partir de hoje. Eu é que sei, Ele diz. Eu quero falar sobre alguns elementos de construir história, porque na verdade não importa mais o que aconteceu até aqui, se nós entendermos que estamos diante do Deus que faz histórias, do Deus que constrói histórias. Ainda que hoje a nossa história não seja legal, a partir de hoje nós podemos começar a construir algo novo. Deus pode e Ele quer construir uma nova história na nossa vida. Ou se talvez nós já temos uma história de sucesso, que eu acredito, olhando para nós temos uma história de sucesso. A EQ Costeira tem uma história de sucesso, 20 anos, estamos aqui comemorando, mas Deus hoje inaugura um novo tempo para a EQ Costeira. Uma nova história que se faz assim. Como que se faz história? Primeiro com decisões assertivas. Foram as decisões, como eu já falei aqui no início. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Ele apresenta o plano, Ele apresenta o projeto, mas a decisão tem que ser minha. Aceito ou não aceito? Caminho ou paro, vou à frente ou desisto. Irmão, às vezes nós confundimos, porque Deus nos apresenta histórias, Deus nos apresenta projetos, Deus nos faz promessas, e quantas pessoas passam a vida inteira com uma promessa de Deus na sua mão, e ela termina a sua vida com aquela promessa de Deus na sua mão, e tudo não passa apenas de uma promessa e um projeto que não foi concluído, que não foi construído. O pastor Olei aqui é nosso engenheiro, entende muito bem de projeto. Pode ser o projeto mais lindo, um engenheiro pode ser muito inspirado, fazendo um projeto maravilhoso, mas se aquele projeto, em cima do projeto, não houver a decisão de construir, a decisão de fazer, tudo ficará apenas sendo um grande projeto, um lindo projeto, que não se revela, que não se constrói. A decisão em dias de lutas, as decisões em dias de vitórias, a decisão em dias de festas, como hoje. Deus nos deu uma estratégia, numa frase, porque o clima é de festa, mas não baixa a guarda em nenhum dia, não fica parado em nenhum dia. Estamos comemorando e estamos trabalhando, estamos comemorando, agradecendo a Deus o que Ele nos deu, mas não baixamos a guarda. O clima é de festa, mas a guerra continua. Decidimos continuar, decidimos permanecer, decidimos, nos dias de luta, nós decidimos lutar e não parar. Nos dias de vitórias, comemoramos mais com vigiantes, de festas que tivemos dias de lamentos. Tivemos dias de lamentos, a pandemia, perdemos pessoas amadas que amamos. Hoje lembrei da irmã Joana, né, querida irmã Joana, eu me emociono de lembrar dela, já idade avançada, mas ela vinha lá de cima sozinha, depois ficou doente um tempo, adoeceu. Um dia eu peguei ela vindo sozinha, eu disse: irmã Joana, pelo amor de Deus, fala para a gente ir buscar. E ela queria estar na igreja. Ela disse: pastor, aqui é o meu lugar. Jesus recolheu, passamos dias de lamentos, nos lamentamos por um tempo, choramos, mas depois nos levantamos e continuamos.
levantamos e continuamos a andar. São decisões que constroem uma história. Se Deus tem uma história para construir na tua vida, eu pergunto: que decisões você tem tomado nos dias de luta? Que decisões tem tomado no dia da provação, da privação? Essas decisões é que constroem a história. São decisões que vão construir, vão trazer à realidade o projeto de Deus para a minha vida. O segundo elemento que eu preciso correr, o segundo elemento da construção de história é muito trabalho. Olha aqui, irmão, porque nós trabalhamos nessa igreja aqui, ó. Que eu nunca fiz nem na minha casa. Aqui eu aprendi um pouco de encanador, eletricista, pedreiro eu não consegui chegar lá, mas uma orelha seca, pilotei bitorneira, né, Jean? Eu e Jean, o Rodrigo também, que é os pilotos da bitorneira. Hoje eu estava conversando com o Cleomar Pedreiro, que nós construímos aqui. Ele fala: pastor, eu me lembro, ele está lá na praia, lá, que deve estar assistindo. Ele falou que ela está assistindo, não sei se está. Eu falei: eu lembro do senhor enchendo as coluninhas, essas duas coluninhas aqui, ó, subindo uma escada para encher as coluninhas ali com concreto. Ele era o pedreiro, eu era o peão. Eu fazia massa e ele, lá no comecinho, lá atrás, fazendo as casinhas lá atrás. Eu lembro que o dia, eu não era acostumado, irmão. Nunca levantei um balde de concreto na minha vida. Mas fui embora, vamos ter que fazer, tem que dar um jeito. Os primeiros. Porque trabalho é fácil começar, irmão. Quando você tem um sonho, um projeto, você fica animado, empolgado, vamos fazer. Não, eu consigo. Aí você pega o balde assim, A empolgação, você vai embora. Ele evapora no suor. A empolgação foi indo embora. E eu olhei os dois primeiros baldinhos e disse: meu Deus, vai quase uns 100 balde desse aqui ainda. E ele ri porque ele disse que eu peguei o balde assim e saí gemendo, né? Saiu gemendo. Pastor, está gemendo, pastor. Aí eu olhei e disse: estou gemendo, mas não parei. Deixa eu gemendo. Que dá trabalho, irmão. Construir uma história é muito trabalho. Por muitas vezes nos sentimos cansados, pois o trabalho se mostrou árduo, mas o trabalho era árduo, mas foi realizado a contento. Você viram ali a pastora Anne com o dia que nós fomos fazer esse piso aqui, ó, uma mulherada com um carrinho de mão, puxava concreto e pedra. A parte mais boa, esse dia eu vi uma fotinha ali, me lembrei o franguinho frito da Lisiane no almoço do dia do mutirão. Quem lembra? Glória a Deus aí, irmão. Ah, meu Senhor, era a hora frito. Não tem KFC que bata. Mas a gente fez. Porque se eu quero que Deus construa a minha história, preste bem atenção aqui, ó. Se eu quero que Deus construa uma história nova na minha vida, eu tenho que estar preparado, porque vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Às vezes mudar hábitos dá trabalho. Mudar de vida dá trabalho. É difícil, é complicado. Nos dias de lutas, permanecer fiel a Deus dá trabalho. Tem dias que a gente vai gemendo, irmão. Vai gemendo e chorando. Dá trabalho. Mas é assim que se faz histórias, é assim que Deus realiza, é assim que nós vamos com as mãos construir ou realizar o projeto de Deus na nossa vida. Outro elemento é a dedicação integral. Dedicação integral a Deus, aos irmãos, à obra. Foram mãos dedicadas que suportaram o calor de alguns momentos turbulentos e permaneceram sem esmorecer. Mãos dedicadas. Marcelo entrou ali, está lá o Marcelo, a Sheila, fazem parte dessa história. Lembrei do dia que ele estava aqui pendurado, nós arrumando essa caixa aqui, né, Marcelo? Do jeito que você pendurou, está aí, Marcelo, ó. Não caiu ainda, glória a Deus. Não caiu ainda não. Olha que bobeira que eu estava dando aqui.
Não vai cair, não, Jesus. Está aí, ó. Ajudou na construção, puxou tijolo, levantou tijolo, fez pendurado nos andaimes aí, porque o pastor controlava, né? O dia o pastor tem que botar mais andaime. Não tem, vai aí mesmo. Amarra uma corda na cintura. Os recursos é pouco. E eu estava triste, que não tinha dinheiro para construir, tinha que fazer, e não andava, e às vezes ficava parado. Eu já estava meio desanimadão. Aí eu vi uma mensagem do pastor Cláudio Duarte. E ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, que a visão... Eu olhei e disse, puxa, achei que era só eu quebrado. Então tem mais gente quebrada aí. Não sei porquê, mas a gente é assim, né? A gente gosta quando tem alguém quebrado que nem a gente. A gente se sente, né? Não deveria. Mas muita dedicação. Dedicação no discipulado. Dedicação lá na célula. O inverno está chegando aí. Tem que se dedicar para ir para a célula, tomar crentão. A gente, né, daí faz uma comidinha, faz uma quireirinha com suã, faz as pegadinhas para levar os irmãos para a célula. Mas tem que se dedicar para ser um líder de célula, para ser um anfitrião. Tem que estar dedicado a Deus, dedicado aos irmãos, dedicado à obra de Deus, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Foi com dedicação, porque não se constrói uma história só nos dias bons. Não se constrói uma história só com dias alegres, só com dias felizes. No dia que eu estou podendo, no dia que eu estou saudável, dias doentes, quantas vezes? Febre, gripe, doença, estava aí o Covid aí, rondando a gente. Mas nós continuamos com dedicação. Nós precisamos nos dedicar. Se Deus tem uma história na tua vida, se Deus tem uma promessa na tua vida, se Deus disse que vai fazer algo na tua vida, aprenda a dedicar-se àquilo que Deus prometeu para você. Se dedique. Procure crescer, aprender, continuar, permanecer. Dedicação integral. Renovos constantes. Preste atenção. Renovos constantes. Renovos nos nossos cultos de oração. Quem algum dia já veio no culto de oração só porque tinha que vir mesmo, e depois voltou para casa e disse, meu Deus, ainda bem que eu vim hoje no culto de oração. Olha lá, ó. Vai se entregando aí, irmão. É no culto de oração que Deus renovava. Às vezes o líder de célula, o pastor, a gente está cansado. Não é, porque cansa, eu falei do trabalho. Irmão, história cansa. Construir história cansa, fadiga, é trabalho, problema, trabalho. E às vezes a gente está cansado, está exaurido, cansado fisicamente, cansado emocionalmente, cansado espiritualmente mesmo, opressão, pressão, problemas. E a gente não sabe onde ir, mas aí nós temos os renovos. Tempo de renovo. Nos nossos cultos de oração, Deus renova a nossa vida. Como é que eu encontro? Os encontros com Deus. O encontro com Deus. Eu não sei mais fazer igreja sem encontro com Deus. Não sei mais fazer. Desaprendi. Não sei se um dia eu subo também. Mas não quero mais nos encontros com Deus. Deus dá uma injeção de ânimo. Aquela pessoa que veio aqui, como a gente viu, pegou o microfone. Vou falar porque ele disse aqui publicamente. Na quinta-feira eu estava com uma corda a me matar. Mas hoje é domingo e Jesus mudou a minha vida e agora eu tenho esperança, eu quero viver. A gente ouve Deus fazendo algo extraordinário assim. O nosso coração se alimenta, a nossa alma, ela fica feliz. Somos renovados por Deus, enquanto com Deus, 24 horas de oração, as células, momentos preciosos em que Deus nos fortaleceu e renovou as nossas forças. E preste bem atenção agora, nos dando condições de continuar mais um pouquinho. Pegou? Mais um pouco. Porque na outra terça-feira eu vou ter que estar no culto de oração de novo. Porque a bateria lá, ela gasta. No outro encontro com Deus, eu quero estar trabalhando de novo.
Na outra semana eu preciso estar na célula de novo. Porque nós nos renovamos, Deus nos renova de tempos em tempos, é como na construção. Eu saía daqui, meu Deus, o dia que tinha que bater laje, as mãos não conseguia fechar, cansado, não pensava em outra coisa, tomar um banho, jantar, dormir. Quando eu comecei a trabalhar aqui na igreja, eu lembro que as primeiras vezes eu fui contratar uns pedreiros. Quanto é que é a diária? Na época ele cobrou R$100 a diária. Meu Deus, mas que caro, tanto dinheiro uma diária. Aí eu vim ajudar ele, eu falei assim, meu Deus, mas que barato, só R$100 um dia. Mudou. Já muda, já na hora a visão já, né, do preço do negócio. E eu fui embora cansadão, quebrado, destruído. Tomava um banhão, comia uma jantinha da hora. No outro dia eu estava, ó, filézão. Aí ia trabalhar de novo. Até no meio-dia dava um gásinho, depois do almoço sofri um pouquinho, mas já voltava de novo. E de tarde eu estava quebrado mais uma vez. Ia para casa, tomava um banho, comia, dormia. No outro dia, opa, já consegui. Ontem, de tarde, estava difícil levantar o último balde. Hoje eu pego 2 aqui, ó, já de manhã já estou renovado. Só que todos os dias eu tinha que descansar um pouco. Não, todos os dias, todas as semanas, de tempos em tempos, nós precisamos ir até o local de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. É assim, irmão. Para construir histórias é preciso que haja momentos de descanso. Mas não é ficar em casa, no sofá, assistindo Netflix. Lá o sofá, eu sempre falo, o lugar mais gostoso, um dos melhores lugares da face da terra que eu gosto de estar, é no meu sofá. O lugar bom, homem do céu. Lá no sofá, o controle na mão, eu que mando, exercendo autoridade. Troca canal. A mulher fala, pode num canal, eles não podem trocar canal. Eu não quero assistir, eu quero trocar canal. Autoridade. Só tem um problema do sofá. Não acontece nada lá. Não dá para construir história no sofá, irmão. Nós não construímos essa igreja lá no sofá. Eu construí aqui, subindo a escada, descendo, nós puxando. Aqui, ó. Desde ontem, semana inteira, o povo fazendo aqui os bolos, que vai ter bolo hoje ainda, hein? Ô, glória. Eu falei de oração, vocês não comemoraram assim. O que eu estou pregando aqui? Mas renovo. Deus vai fazer uma história nova na minha vida, vai. Mas aprenda a ir no esconder. Lá todos os dias, oração. Busca a presença de Deus. E você vai ver que história linda que Deus vai construir na tua vida a partir de hoje, a partir de agora, a partir daqui. Uma nova história. E para encerrar, a última aqui, um avanço lento, mas permanente. Nem sempre as coisas aconteceram na velocidade e no tempo que desejávamos, mas pudemos sempre perceber o trabalhar de Deus constantemente, nos provando que verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes o que nos impede de deixar Deus construir, nós mesmos às vezes abortamos os sonhos de Deus, os planos de Deus, porque achamos que ou está tardando, ou não está dando certo, ou não está funcionando, só porque não está acontecendo do jeito que eu planejei. Mas olha aqui, irmão, preste atenção. O que Deus disse hoje, Deus disse, eu é que sei, o plano é meu. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho. Eu é que planejo, não é você. Eu aqui estou fazendo. A gente aqui quer tomar as rédeas. Deus está atrasado. Ele disse, eu que sei, filho. Eu que sei. Porque ele disse para José que José seria um grande homem. E anos se passaram e não havia nenhum sinal de que Deus estava fazendo alguma coisa.
Não havia nenhum sinal de que o plano de Deus estava acontecendo, que estava dando certo. Olha aqui, irmão. Quando a gente está a nossa vida nas mãos de Deus, mesmo que pareça que está dando errado, na verdade, está dando tudo certo. Porque numa noite, José estava dormindo lá na masmorra como um prisioneiro. Mas na outra noite, ele dormia lá nos lençóis, sei lá do que era aqueles lençóis, nas camas lá no palácio real, de um dia para o outro. Deus fez as coisas acontecer, porque às vezes é assim, o avanço é lento, mas ele é permanente. Quando a igreja era pequenininha aqui, o pessoal ria de mim às vezes, né? Eu ficava ansioso, todos nós ficamos ansiosos, e eu começava a caminhar em volta da igreja, contando o passo, tantos metros para lá, tantos metros para cá, vou botar a igreja para cá, não vou fazer assim, vou fazer desse jeito, metro para lá, metro para cá. E às vezes eu desesperava e dizia: Deus, não está dando certo, Deus não está funcionando, Deus não tem dinheiro, não tem recurso. Aí Deus mandava uma pessoa que nem da igreja era. Mas ele me pegou um dia aqui, Mãe Vânia, lembra, Mãe Vânia? Um dia que eu cheguei, a senhora chegou, ele entregou um envelope na mão. Chegou aqui um homem, eu não conhecia, fiquei com medo. E ele falou assim: pastor, posso falar com o senhor? Eu disse: pode. Ele falou assim, chegou mais perto, colocou a mão por dentro da calça, eu pensei: vou ser assaltado. Levei meu corsinha branco, né? Até apareceu, me deu saudade do meu corsinha. Se vou ser assaltado. E ele falou: não, pastor, aqui, ó, botou a mão, tirou, tinha um envelope, tá gordinho o envelope. Ele falou: pastor, só use direitinho. Eu disse: amém, mas o que é? O que tem aí? Não, só use direitinho. Tá, mas como é que é o teu nome? Deixa eu botar. Não bota meu nome, não quero nada. Nem fala nada para ninguém, só usa direitinho, por favor. E eu peguei com a irmã Vânia, né, irmã Vânia? A irmã Vânia chegou e disse: irmã Vânia, está aqui o envelope lacradinho, fechadinho. Abre aí e conta. Ela abriu e conta, na época era, nem lembro mais, acho que 5 mil, né? 5 mil reais. 10 anos atrás, irmão, uma boa oferta, né? A gente conseguiu fazer o banheiro lá atrás, começar a fazer o banheiro lá atrás. Fomos esquecidos que ele estava cuidando de tudo. Tem mais outras coisas aí. Outro dia nós recebemos aí uma oferta especial, um dízimo grande, deu para fazer tudo aí janela, botamos tudo os vidros, tudo uma vez só. Porque às vezes não acontece no nosso tempo, às vezes não acontece do jeito que nós sonhamos, às vezes não acontece da forma que nós projetamos, mas Deus está dizendo: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Oh, irmão, é assim que se escreve uma história. Não tem um jeito mais fácil. Não tem jeito mais fácil de construir uma igreja. Tem que empilhar tijolo. Tem que ligar a bitorneira. Tem que fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Não dá para escolher o jeito melhor. É assim que faz. Tem que esperar o tempo de Deus. Tem que aguardar no Senhor. Tem que continuar confiando. Mesmo quando as circunstâncias dizem que não, mesmo quando as circunstâncias dizem que não está valendo a pena, que Deus deu uma promessa e nós estamos andando na promessa de Deus, a história vai acontecer. Deus ainda tem uma história para escrever para nós, para a nossa vida, nossa família, nossa casa, nossa célula, nossa igreja. Deus tem uma nova história para construir na minha vida, na tua vida. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Não tem um jeito fácil, mas com certeza, com Deus, tudo é possível. Tudo é possível aquele que é o autor da vida, Ele é o autor da salvação, Ele é o autor da fé, e Ele será também o autor da tua nova história. 20 anos, Deus construindo histórias, pessoas saudáveis, homens saudáveis, mulheres saudáveis, que constituíram famílias saudáveis, que constituíram células saudáveis, que juntos somos uma igreja saudável, não perfeita, não, saudável. Não há perfeição, senão em Deus, somos justificados por Ele, só assim que dá certo.
A igreja tinha tudo para dar errado. Se tem uma coisa que tinha tudo para dar errado, é a igreja. Então, todo mundo, um monte de vaidoso, orgulhoso, metido, menos o pastor. Tinha tudo para dar errado. Mas é a que fica. É só Ele que é capaz de fazer isso que dá certo. E nós temos 20 anos de história, de construção de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E a melhor parte, irmão, a melhor parte é que só está começando. Só estamos começando. Deus só está começando, porque a palavra hoje é de que tem uma história nova. Tem algo novo de Deus para mim. Tem algo de novo de Deus para você, para a tua vida, para a tua casa. A história que foi escrita até aqui, Deus está agora fazendo, começando, construindo uma história nova para você. Com decisões assertivas, com muito trabalho, muita dedicação integral, com renovos constantes, descanso, alento do Senhor, avançando sempre, sem parar e sem desistir. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Quero chamar aqui já o pastor Olei e a pastora Michele. Chamar aqui a minha esposa Lisiane e meus filhos, por favor. Só tenho uma esposa, tá? Eu falei, minha esposa Lisiane é que, mas é só ela, podia ser. Quero pedir para o pastor Olei fazer essa oração por nós. Você vai falar alguma palavra, eu tenho certeza. Mas oração por nós, por mim, pela minha casa, minha família, a nossa igreja, em nome de Jesus. O pastor Olei é o nosso superintendente, é o meu pastor. É com ele que a gente às vezes para e ouve, falamos, conversamos. Quando dá tempo a gente fala pescandinho, pescador. Só que eu sempre peguei os melhores peixes. Mas ele diz que é sorte de principiante. Não sei, faz tempo que eu estou principiante aí. Mas é um homem de Deus. Vem de uma linhagem de Deus. O pastor Eduardo Sidorogévios, que é uma pessoa que eu sempre aqui de altar falei, admiro demais, aprendi demais lá no ITQ, vendo, ouvindo. Tem uma história maravilhosa. Pastor Ailton Bonfim. Imprimir, Torlei, só um momentinho, contar uma historinha que eu acho bem importante. Eu falei sexta-feira para os homens que estavam aqui ouviram essa história. A importância daqueles que estão acima de nós, porque não foi a igreja do Evangelho Quadrangular que colocou o pastor Olei como nosso superintendente. Ele é o escolhido de Deus. Deus revelou antes em sonho já, né, pastor? Revelou para outras pessoas, ele já me contou a história. Um dia ele vai vir contar a história para a gente. Mas eu lembro que um dia eu estava aqui e eu senti que alguma coisa não funcionava, a igreja não ia nos primeiros anos, não ia, não dava, e tinha alguma coisa que não estava legal. E aí, conversando com algumas pessoas, eu ouvi dizer que houve alguma coisa que não foi muito certo quando a igreja ela foi separada daqui. Esse terreno aqui que eu comprou foi a 9ª igreja, onde o pastor Lei é o pastor hoje. Pastor Ailton Bonfim, procurei ele. Falei, pastor, me conta a história da igreja lá, pastor. Como é que começou? Como que foi? Ele disse, eu estava lá na igreja e senti vontade de abrir uma congregação e nós pegamos uma Kombi. Você estava junto? Então ele vai contar alguma coisinha. Pegamos uma Kombi e daí passamos lá, vimos aquele terreno, compramos e montamos uma congregação. E como é que foi, pastor? Daí depois o pessoal quis separar lá, eu fiquei chateado, eu peguei. Pastor, como é que foi? Não, eu fiquei, falaram umas coisas, eu liberei. Falei assim, então, pastor, eu vim aqui por causa disso. Eu estava orando e Deus me incomodou e eu vi algumas histórias, pastor. Eu preciso que o Senhor nos abençoe lá.
E sabe, irmão, ele me revelou, ele disse, pastor, eu fiquei bem chateado mesmo na época, ele falou. Eu falei, mas hoje, pastor, eu sou o pastor daquela igreja ali, eu tenho autoridade. E como pastor daquela igreja, eu quero pedir perdão para o senhor. Se alguma vez, de alguma forma, alguém lhe magoou, lhe feriu, eu não sei como, não quero ficar remexendo no passado, não é isso. Eu vim aqui para construir. E eu não quero saber de nada, só quero que o senhor nos abençoe. O senhor pode nos abençoar? Então ele começou a chorar. Abençoar vocês. Eu vou abençoar aquela obra, eu vou abençoar aquela casa. E ele orou por mim, orou por nós. E era para ele ter vindo aqui, né, pastor? Não deu tempo. Ele adoeceu e depois não conseguiu mais. Pedi para ele escrever uma carta. Não sei onde está a carta, mas ele escreveu. E ele nos abençoou, irmão. Olha aqui para mim. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar aqui na EQ Costeira. Não despreze a liderança que Deus colocou sobre você. Teu líder de célula não fui eu que escolhi, não foi o pastor de rede que escolheu. Deus quem chamou, e Ele tem responsabilidade sobre você que pesam sobre os ombros dele. Mas a bênção de Deus vem de cima, vem dos nossos líderes. E é por isso que eu pedi para o pastor Orley, quase que, né? Se não for, eu vou, sei lá. Brincadeira, ele já prontamente se colocou. Para que ele ore por nós e ele nos abençoe. Porque os próprios. Boa noite a todos, passo já convosco. É verdade, essa história. E hoje me veio a lembrança de. A mãe chegou e falou assim: vamos lá ver o terreno, né? O pai era cadeirante, tá? A gente colocou ele no carro, tá? E a gente veio passar aqui. Eu estava passando aqui. Ela falou: é aqui, ó. Essa é o local. Isso me veio a lembrança. Quer dizer o quê? Quando ela falou isso, né? Eu falei assim: nossa, que bom. Não tinha todas essas casas, né? 20 anos, um pouco, né? 20 anos atrás, quase não era asfalto aqui, não tinha asfalto, né? Nada disso. Mas foi o lugar que foi escolhido para você estar. E hoje eu estava com a Michelle lá, e eu ia trazer uma palavra. No fim, mudou essa palavra, e eu vou liberar ela para vocês. Isaías 54, 2. E tem tudo a ver com o que vocês estão passando hoje aqui. Amém? Alarga o espaço da tua tenda. Olha só aí. Estenda-se o todo da tua habitação, e não impeçam alongas as tuas cordas, e firmam bem as suas estacas. Olha, gente, há frutos, células, são pequenas tendas, estão estendendo, estão alargando, está trazendo a revelação, está trazendo profecias, está trazendo uma nova história nessa igreja. Quem diria, né, 20 anos atrás, tribulações, problemas, quem não passa? Tá? Como superintendência, eu gostaria de dizer assim, né? Eu gostaria de ter igrejas como essa aqui, ao nosso lado, com uma representatividade, com uma pessoa que honesta, sincera, né, cumprindo os seus deveres, uma referência. E vocês estão debaixo dessa autoridade. Ele é uma pessoa que eu tenho como um amigo até. Ele vem lá, vai de vez em quando lá no escritório, a gente conversa, troca ideias, conversa assuntos alheios, assuntos da igreja, mas até que o Senhor tem nos sustentado. Não existe outra forma de adoração, de louvar a Deus, de expressar a nossa gratidão a Ele, a não ser toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que faz acontecer. E
Você está de parabéns. A igreja está de parabéns. Essa família está de parabéns. A casa de Deus está de parabéns. Amém? Deus seja louvado sobre a sua vida em nome de Jesus. Estenda suas mãos, porque a bênção é sua também. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Vem cumprindo, Senhor, aquilo que há sobre essa igreja, Senhor. Há tendas sendo alargadas, Senhor. Eu vejo algo extraordinário, Jesus. Aqui iniciou-se algo, Senhor, de uma forma, mas hoje mudou a história. Há uma prova viva da Tua manifestação, do Teu cuidado, Senhor, do Teu liberar. E nesse instante, Senhor, eu te peço, olha o coração de todos aqui, Senhor. Que eles sejam, Senhor, futuros semeadores, até mesmo, Senhor, futuras tendas, Senhor, sendo declaradas o Teu nome. A bênção, Senhor, sobre essas vidas. Eu te peço, Senhor, uma gratidão que venha dos céus, Senhor. Porque como diz a Tua palavra, Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque eu sei que o Teu cuidado, o Teu olhar está sobre essa igreja. Com a tutela, Senhor, do pastor Eduardo, Senhor, que nós colocamos as mãos sobre a vida dele agora, Senhor, representando a igreja. E que cada pessoa que está aqui, Senhor, seja tocada por Ti. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas a fazer aqui ainda, Senhor. Grandes coisas, grandes milagres há de acontecer nessa igreja, Senhor. O nome do Senhor será proclamado, Senhor. O nome do Senhor será exaltado. Vidas serão transformadas. Vidas serão alcançadas. Porque tem joelhos no chão. Porque tem pessoas que são, Senhor, compromissoras da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Revela a Tua graça, revela o Teu poder. E abençoa o Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Só esperar para ficar mais um pouquinho aqui. Quero chamar os pastores nossos aqui. Por favor, aqui em cima. Pedir para a pastora Michele fazer uma oração pela liderança da nossa igreja. Subir aqui os pastores. Toda a liderança representada aqui pelos nossos pastores, líderes de célula, líderes de departamentos, líderes de grupo. Não dá para chamar todo mundo aqui, mas então vamos aqui. Pode subir aqui, pode subir. Representando aqui. Pastora Lúcia, nossa vice-presidente, membro do conselho. Pastora Jurema, diretora do diaconato. Pastor Patrício, também membro do conselho. Pastora Michele, secretária. Pastora Cátia, nossa tesoureira. Pastor Mike, a pastora Anne. Trabalho com missões. Pastor Michel. Isso, fica lá com a esposa. Nossa liderança. Pastora Michele, por favor, nos abençoe. Estenda suas mãos para cá mais uma vez. Vamos liberar palavras de bênçãos, sobre a vida de cada um que aqui está presente. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Nós te adoramos, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja e através dessas pessoas que se dispuseram ao trabalho e disseram sim ao Senhor, que dispuseram seu coração, seu tempo. Nós te louvamos, ó Pai, por isso. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cobrindo suas vidas, ó Pai, com presentes especiais nessa noite. Pai, em nome de Jesus, vai cobrindo as suas famílias, as suas casas, e que haja, Senhor, meu Deus, multiplicação nesse ministério. Que haja, Senhor, meu Deus, uma unção nova, um espírito criativo, Senhor, meu Deus, sobre eles. Que o Senhor venha, Pai, agora trazer estratégias, ó Pai, para que em nome de Jesus essas tendas que foram declaradas aqui venham, Senhor, meu Deus, levantadas através da vida deles. Que haja multiplicação, Senhor, meu Deus, neste lugar, como já tem tido. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre cada um com novos dons, ó Pai, sendo ativados nessa noite. Pai, em nome de Jesus, com a capacidade vinda do Senhor, nós entregamos, ó Pai, tudo a Ti, dizendo que a capacidade vem do Senhor. Que não seja, Pai, algo cognitivo, que não seja, Senhor, meu Deus, algo do coração deles, mas que venha, Senhor, ser do seu coração.
a terra. Que venha, Senhor meu Deus, o céu sobre os seus corações. Que venha o céu sobre as suas mentes, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos bênçãos especiais sobre as suas casas. Que haja provisão, que haja prosperidade. E que haja, Senhor meu Deus, saúde. Para que eles venham sempre, Senhor meu Deus, cumprir o seu propósito com saúde, Senhor meu Deus. Para que a sua obra não pare, mas que ela prospere em vida, em plenitude de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só um pouquinho, pastor Zada, aqui, ó. Não estava programado, mas eu senti desejo, vou fazer isso. Eu sinto de Deus uma unção renovada na minha vida hoje. Com essa autoridade de Deus renovada na minha vida, eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida agora. Os pastores vão passar aí no corredor, vão orar por você, vão abençoar a tua vida também agora. Fique atento que agora é um momento de milagres, fique atento que agora é um momento em que Deus está operando, Deus está trabalhando. Ele está renovando aqui histórias nessa noite, Ele está restaurando vidas nessa noite. Feche teus olhos aí. Deus está neste lugar, a presença de Deus, o Espírito Santo está neste lugar. Vai já. Para agir em nome de Jesus, em nome de Jesus, pela autoridade dos céus, autoridade de Deus, eu estendo as minhas mãos agora para abençoar, em nome de Jesus, para abençoar todas as vidas e famílias que aqui estão presentes, famílias que aqui estão representadas agora em nome de Jesus. Um novo tempo de Deus nesta casa. Um novo tempo de Deus nesta vida. Anos lutando e vencendo, 20 anos avançando e Deus realizando coisas extraordinárias. Mas só está começando, olha aqui, só está começando. Nós hoje estamos colhendo frutos de promessas de mais de 20 anos atrás. Muitos que estão aqui hoje estavam presentes no dia das promessas. E hoje Deus nos fez novas promessas, usando o nosso superintendente, o nosso pastor Orley. Estamos começando de novo.
uma foto oficial para esse dia ficar guardado na nossa memória e daqui a 20 anos nós vamos lembrar. A gente vai lembrar, lembra daquela igrejinha pequenininha? Vai lembrar, eu estava lá, eu lembro. Foi dada que o pastor Orley veio ali, usado por Deus e falou, lembra? Eu lembro. Tá bom? Como é que vai ser, Michel, a foto? Vai ser assim então, pessoal, aqui da frente, dá um pouquinho para trás, um passinho para trás aqui. Os pastores vêm à frente aqui, por favor. Vamos descer todo mundo. Os pastores aqui à frente, liga a luz para nós, Vini, por favor. Fecha o corredor aqui, ó, todo mundo. Pessoal da lateral lá, se aperta um pouquinho. Pessoal da galeria tem que aperta descer. para sair na foto todo mundo. É quem tá lá em cima desce. Isso, os pastores aqui. Se aperta, fecha o corredor aqui, todo mundo junto. A banda tem que sair também, viu? Que tem nossa foto lá, né? Mas vocês, tem que descer todo mundo lá. Os caras são fominha, não para de tocar, né? Meu Deus. Vamos lá, todo mundo. Ó, quem tá falando também, né? Vambora. Cadê a fotógrafa? Aqui, aleluia. Gente, todo mundo sorrindo. Bora. Se aperta aí, senão não sai todo mundo. Isso. Vai aparecer todo mundo? A foto, todo mundo sorrindo. Aê, todo mundo sorrindo. E aí? Glória a Deus. Ó, gente. A banda voltou? Tá abençoado. Pastor, graças a Deus. Tá renovado, nova história. Nós já vamos acabar. Só dar algumas instruções. Um painelzinho bonito aqui. Você pode depois tirar uma fotinho aqui. Vai estar o pessoal que vai tirar uma foto aqui. Você guardar pra gente colocar lá na internet, tá bom? Aí na saída ali você vai receber o bolinho. Tem um bolinho de pote, ó. Do tipo. Para você também levar, quer comer hoje ou amanhã no café da manhã, fica à vontade. Vai ser bênção demais. Amém? Amém, irmão? E ó, o clima é de festa, mas o ambiente é de guerra. Vamos continuar. Temos célula essa semana, terça-feira nosso culto de oração. Um dia Deus vai me dar. Eu tenho orado por isso. Nós temos um culto de oração assim, ó. Não tem espaço dentro da igreja. Quando a gente ora, irmão, o capeta ele fica endemoniado, porque ele sabe que vai prosperar. Já temos a promessa. Recebemos hoje, você recebeu? Amplia as tuas tendas. Amplia. Temos a promessa. Agora vamos colocar a mão nessa promessa aí. Vamos levantar os tijolos em nome de Jesus. Amém? Amém? Feche teus olhos então. A mão no teu coração. Deus, nós te agradecemos por esses mais de 20 anos, todo este tempo em que o Senhor teve trabalhando em nós e através de nós. Deus, nós hoje estamos aqui fruto de oração de outros que passaram. Muitas mãos, muitos tempos, muitas pessoas, muitas orações, Deus, construíram este tempo e este momento. E agora, Deus, neste tempo nós oramos por outros tempos, outras pessoas, aqueles que ainda virão, aqueles que alcançaremos, porque se temos do Senhor uma promessa, nós cremos que alcançaremos. E nós estamos dispostos e preparados a ir e alcançá-los. Dá-nos estratégia, dá-nos visão, dá-nos também, Deus, força para continuarmos o trabalho que o Senhor nos confiou nas nossas mãos. Por hoje nós te agradecemos por este momento especial. Leva-nos para nossa casa em paz e segurança. Dá-nos uma boa noite de sono e de descanso na tua presença. Que esta semana seja especial, Deus. Dá-nos uma semana especial na nossa célula, no nosso trabalho. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Amém. Põe a mão assim então. E a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Deus abençoe você, tua vida, tua casa, em nome de Jesus.
Até uma nova oportunidade. Paz seja convosco.